Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão, né? Hoje nós temos a nossa terceira avaliação e a gente vai continuar recordando, né, os conteúdos que nós vimos durante as nossas aulas dessa terceira unidade, ok? Então vamos lá, vamos começar a ver, né, os conteúdos que nós vimos, fazer uma breve recordação. Nós começamos falando essa unidade sobre o grafite. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. E a gente viu, né, a gente comentou bastante sobre a diferença do grafite para a pichação, vocês lembram? A gente conversou bastante sobre isso, que o grafite ele é uma manifestação artística, né? E a pichação ela é considerada vandalismo. Então vamos começar a relembrar algumas obras do grafite. Nós temos uma pintura do grafite, lembrando, cores puras, né? Eles não têm o hábito de misturar muitas das cores. E os traços, né, dependendo do artista, eles são bem definidos. A primeira grande exposição de grafite, ela foi realizada em 1975, no Arts Space, de Nova York, com a apresentação de Pirk Chedal. Mas a consagração veio com a mostra New York New Wave, organizada por Diego Cortez em 1981, no PS1, que é um dos principais espaços de vanguarda de Nova York. Então, temos aí que a consagração do grafite aconteceu em Nova York, né, nos Estados Unidos. O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano. Então, eles começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores do mundo. Olha que importante, né? O grafite brasileiro é uma arte que não nasceu no Brasil, né? Ela tomou grandes proporções nos Estados Unidos, mas nós temos, né, os melhores artistas, os melhores grafiteiros do mundo. O grafite é uma das principais formas de manifestação da arte urbana, muito presente nas vias públicas. Os desenhos são feitos à mão e cobrem muros, fachadas e paredes pelas cidades. Atualmente, o grafite é uma das manifestações culturais mais crescentes no mundo. Vamos ver mais uma obra do grafite. A gente viu que o grafite é uma manifestação artística e cultural muito crescente no mundo. Ela está, né, em ascendência, como a gente fala, ela está crescendo. Porque ela permite, né, que as pessoas utilizem os espaços públicos para mostrar a sua arte. Vamos ver mais uma composição do grafite. E lembra que a gente comentou da utilização dos elementos da cultura brasileira? Olha só, temos os personagens indígenas, né? Aqui a gente percebe também a utilização das cores puras e cores bem chamativas, o amarelo, aquele rosa, pink, né? Tudo para chamar a atenção do espectador. Isso aqui, gente, é produção artística, tá? Isso aqui é arte, é o grafite. Está num espaço público com autorização, foi solicitado, né, que o artista fizesse a sua produção. O grafite a gente sabe que a pichação a gente sabe que infelizmente não age da mesma forma, né? Os pichadores eles vão lá na calada da noite e picham em qualquer espaço, seja público ou privado, né? Por isso que é tido como vandalismo. De origem italiana, a palavra grafite vem de graffiti, plural de grafito, que em sua tradução quer dizer escrita feita com carvão. Ele também pode ser chamado de grafito ou grafite, mais uma imagem de um grafite que nós estamos vendo aí, da utilização de elementos brasileiros, né? Temos aí um personagem indígena na produção do grafite nacional. Aí a gente vai lembrar agora algumas personalidades do grafite. Por exemplo, os gêmeos, né, conhecidos mundialmente como os gêmeos. Os irmãos gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo são brasileiros de São Paulo e iniciaram no grafite em 1987, no bairro
onde cresceram na capital paulista o Cambuci. Com uma linguagem visual que vai do improviso ao lúdico, os artistas retratam cenas do cotidiano. Suas obras já foram expostas em alguns países, como Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Japão, Espanha, Alemanha, Lituânia, entre outros. Olha só, os gêmeos, que são irmãos, né? Eles já retratam no seu grafite situações do cotidiano e com as obras expostas em vários países do mundo. Outro artista do grafite que nós temos é o Eduardo Cobra. O Cobra, que também nasceu em São Paulo, ele iniciou a carreira como pichador. Olha que interessante. Ele começou com o vandalismo e depois ele foi se aperfeiçoando na arte. Hoje, ele é um dos maiores e mais conhecidos muralistas no mundo, se destacando por conta dos seus trabalhos de grandes dimensões. O mural Todos Somos Um, por exemplo, possui 3.000 metros quadrados. A obra ela fica na zona portuária do Rio de Janeiro e entrou para o livro dos recordes como o maior grafite já feito no mundo. O Eduardo Cobra é um dos artistas mais conhecidos do grafite nacional. Inclusive, ele tem obras espalhadas pelo mundo todo. A gente vai ver aqui uma das obras do Cobra. Mais uma vez, né? Olha a perfeição que ele tem. Parece uma fotografia que foi pintada, né, gente? A perfeição dos traços dele. Ele tenta se aproximar da realidade e brinca bastante com as cores. Vamos ver mais uma obra do Cobra. Olha aqui. Lembra que eu até falei na nossa aula? Dá para ver até a barba grisalha, né, do homem que ele está representando aqui. O Cobra ele tem obras pintadas em Nova York, né, em muros de arranha-céus, que são aqueles prédios bem altos, né? Então, eles têm várias obras espalhadas pelo mundo todo. Aqui, a gente relembrou um pouco, né, do que nós vimos na nossa aula do grafite, né? Essa manifestação artística que está em ascendência por conta da possibilidade, né, de crescimento. A gente viu que os artistas brasileiros ganham o mundo. Então, basta você estudar, se especializar, que você consegue grandes voos, alcançar grandes voos, certo? Agora, nós vamos lembrar um pouco sobre a nossa aula de teatro. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar os seus sentimentos, sua fé, para contar histórias sobre a sua vida cotidiana. Então, o teatro, a gente está falando agora do teatro espaço cênico, né, digamos assim. Aí a gente vai ver um pouco agora um teatro mesmo, uma representação. A gente está vendo aí a imagem na cartela e a gente vai tentar ver de uma forma um pouquinho mais próxima. Olha só. O nosso teatro é um coliseu, a representação de um coliseu. E vocês podem ver, ó, que aqui no meio é onde acontecem as encenações, certo? Ó, aqui no meio é onde acontecem as encenações e as pessoas assistem ao redor, certo? Então, o teatro, quando a gente fala teatro, espaço cênico, né, a gente pode estar, quando a gente fala a palavra teatro, a gente pode estar se referindo a isso, ao espaço cênico, que a gente está vendo aqui, a representação, né, de um coliseu romano. Olha que coisa linda, né? Isso aqui foi a origem, tá, gente, do nosso teatro. Ó, aqui no centro é onde ocorrem as encenações e ao redor está a plateia assistindo, ok? Então, começamos a conversar sobre o teatro, né? Esse teatro que agora a gente vai perceber que também ele pode ser a ação cênica, né? A ação de encenar. Vamos ver mais uma vez a nossa imagem agora estática do Coliseu. Olha só o que a gente viu, né, do formato dele, da possibilidade de ver a ação no centro, que está acontecendo no centro. Isso é um formato de teatro mais antigo. Os nossos teatros atuais, eles têm alguns recuos para poder fazer a troca, né, dos atores de uma forma mais fácil.
E a gente chegou num lugar que eu adoro, inclusive é o meu xodozinho, que é o nosso teatro. Nós temos um teatro para chamar de nosso, gente. Vocês querem um luxo maior do que esse? Vamos lá? Olha onde estou. Ah, bicho lindo, né? Mano, pelo amor de Deus. Pensa num negócio lindo desse teatro aqui. Se vocês tiverem oportunidade de vir a Manaus, por favor, não deixem de visitar esta belezinha aqui, porque ele é incrível. O Teatro Amazonas, ele guarda a história, né, do nosso povo, da nossa sociedade. Ele é muito bem cuidado, né? Por exemplo, ele tem partes que ainda são da sua inauguração. Aquela cúpula linda ali em cima, ela é de vitrais que são os originais, gente. Vocês têm noção disso? Então, por favor, quando vocês estiverem dando uma voltinha nas férias aqui por Manaus, fala, opa, a professora Gabriela pediu para a gente ver o Teatro Amazonas lá no Largo São Sebastião. Lá no teatro tem uma visita guiada. Os profissionais de lá, eles vão guiar a visita e explicar o que é em cada setor, o que acontece em cada setor. É uma parte muito legal da história do nosso estado. Então, o teatro apareceu na Grécia antiga, no século IV a.C., em decorrência dos festivais anuais em consagração a Dionísio, o deus do vinho e da alegria. Olha só, Grécia Antiga é século IV a.C., hein? Embora o público tenha se espantado de ver alguém corajoso o suficiente para fingir ser um deus, um ser inigualável e soberano, ali foi criada uma prática cultural que atravessaria gerações. Aliás, o responsável pelo primeiro ato teatral grego chamava-se Téspis, hoje considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Olha só, a gente está falando de uma arte, né, que ela começou a sua história antes de Cristo. A gente tem uma arte que ela foi evoluindo com o passar dos anos, né? E a gente tem dois elementos que caracterizam bem o teatro grego. Vamos ver aqui? Olha isso! Vocês identificam? Ah, vocês já viram na aula de ontem, né? Não tem nem graça, mas são as nossas máscaras, né? Do teatro, que elas simbolizam dois gêneros teatrais: a comédia e o drama, certo? Então, vamos começar a falar um pouco sobre essas apresentações teatrais. Vamos falar sobre a comédia agora. No surgimento do teatro na Grécia, a arte era representada essencialmente por duas máscaras: a máscara da tragédia e a máscara da comédia. Lembra que a gente acabou de ver aqui na nossa sala, né? Peça teatral que tem o propósito de provocar riso e a crítica nos espectadores, tanto pelas situações cômicas, pela caracterização de tipos e de costumes, quanto pelo absurdo da história. Raramente enfoca as questões morais ou filosóficas, mas mostra o homem sendo dentro de suas relações sociais. Então, a comédia, ela provoca o riso no espectador, né? Ela vem trazendo uma história cômica, ela pode trazer situações do costume, né? Situações costumeiras da nossa vida em sociedade, e ela tem a intenção de provocar o riso. Tanto que a gente fala, essa daqui é uma comédia, porque a gente, vamos ver uma comédia hoje, que eu não estou afim de chorar. A gente já sabe que a gente vai ver uma comédia porque a gente quer rir, certo? Outro gênero é o drama. O que é o drama? O drama, a palavra drama, né, origina-se na Grécia Antiga, significando ação. Drama é também usado como definição genérica de filmes, cinema, telenovelas, teatro, substituindo-se esses termos. É um gênero onde o enredo se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos, muitas vezes com um tema geral triste. O drama já é uma criação do romantismo. Ele é uma peça teatral caracterizada pela seriedade ou solenidade, em oposição à comédia propriamente dita. Normalmente começa de forma solene e grave e termina de forma leve e feliz. A palavra dramalhão é uma derivação da palavra drama, porém apresenta lances trágicos e artificiosos. Então, olha só, a gente viu que a comédia
é aquela encenação que tem por objetivo fazer a gente rir, né? Deixar todo mundo feliz. O drama, quando a gente fala de drama, a gente pode estar falando também da ação dramática, da ação de encenar, né? E muitas vezes utilizam a palavra drama para falar de telenovelas, filmes, né? Falar da ação. O drama no teatro, a gente fala, vou ver uma peça dramática. Ela já tem aquele caráter conflituoso, sentimental, ok? Outro é a tragédia. O que é a tragédia? É uma forma de drama que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade, frequentemente envolvendo um conflito entre um personagem e algum poder de instância maior, como a lei, os deuses, o destino ou a sociedade. A tragédia se originou do ditirambo, canto oral grego. Ela apresenta ações dolorosas da condição humana. No caso, são pessoas comuns. A ação visa provocar no espectador piedade e terror, terminando em geral de forma fatal. O objetivo era provocar a catarse ou a purificação. Aí vem a tragédia, né, que eles tinham a intenção, no origem do teatro, né, de trazer, né, essa catarse, essa angústia, porque eles achavam que a partir daí era uma purificação, eles chegavam no clímax, né, a tragédia, até porque eles falam aí, hoje a gente sabe que pode ser de outras formas, mas naquela época terminava de uma forma fatal, alguém morria, né, então era uma coisa mais angustiante. E o alto? O alto tem sua origem na Idade Média, na Espanha, por volta do século XII. Em Portugal, no século XVI, Gil Vicente é a grande expressão deste gênero dramático. Camões e Dom Francisco Manuel de Melo também adotaram esta forma. O alto era escrito em redondilhos e visava satirizar pessoas. Quando a gente fala satirizar, é quase expor pessoas ao ridículo. A moral é um elemento decisivo desse subgênero. Do conteúdo simbólico, costuma representar entidades como a hipocrisia, a bondade, a avareza, a luxúria, a virtude, etc., mostrando o lado negativo ou positivo desses sentimentos. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos, o Alto da Barca do Inferno, que é de Gil Vicente, o Alto de São Lourenço, que é de José de Anchieta. O alto, ele tem essa intenção de trazer uma mensagem, né? Trazer uma lição, né? Então, ele trata desses assuntos. A ópera, ela é um gênero artístico que consiste num drama encenado com música. O drama é apresentado utilizando elementos típicos do teatro, tais como cenografia, vestuários e outros. No entanto, a letra da ópera é cantada em lugar de ser falada. Os cantores, eles são acompanhados por um grupo musical ou orquestra sinfônica completa. Os cantores e seus personagens são classificados de acordo com os timbres vocais. Os cantores masculinos, eles classificam-se em baixo, baixo barítono ou baixo cantor, barítono, tenor e contratenor. As cantoras femininas classificam-se em contralto, mezzo-soprano e soprano. O gênero da ópera é um que particularmente eu sou apaixonada. As obras teatrais de ópera, elas são muito extensas, né? Elas duram às vezes 4, 5 horas. Mas a encenação é feita toda baseada em música. Então, a gente tem vários elementos artísticos participando de uma manifestação só. A gente tem teatro, a gente tem música, a gente tem dança. Então, quando vocês tiverem um tempo, dá um Google, pesquisem aí alguns atos de óperas que vocês também vão ficar encantados, eu tenho certeza. E agora que a gente viu brevemente o nosso conteúdo, nós vamos para a nossa interatividade.